Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E já vamos abrir hoje falando da inflação, começando pela China, onde ela desacelera em janeiro, abrindo espaço para afrouxamento monetário. Lembrando que a China já vem fazendo esse afrouxamento monetário. O índice de preço ao produtor subiu 9,1% em janeiro na comparação com o ano anterior, contra um avanço de 10,3% em dezembro, sendo a taxa mais fraca desde julho. Enquanto a alta de preços ao produtor da China permanece elevada devido a questões de oferta, a inflação ao consumidor continua relativamente benigna e contrasta com as pressões de custos em outras economias. O índice de preço ao consumidor na China avançou 0,9% no mês. Os economistas consultados em uma pesquisa da Reuters esperavam uma alta de 1%. Em dezembro, a alta havia sido de 1,5%. Já no Reino Unido, a inflação ao consumidor acelera 5,5% em janeiro. Isso é uma aceleração em relação ao ganho anual de 5,4% observado em dezembro. A previsão do Wall Street Journal era de um ganho de 5,4%. Na zona do euro, a alta dos custos de habitação impulsionam a inflação. A inflação da zona do euro subiu para um recorde de 5,1% em janeiro, bem acima das expectativas, levando o Banco Central Europeu a abandonar sua promessa de não elevar os juros esse ano e a preparar o terreno para encerrar as compras de dívida, que são a base da sua política de estímulo nos últimos anos. Então, finalmente, o Banco Central Europeu admitiu que a inflação não é temporária e que eles têm que fazer alguma política monetária para tentar controlá-la. Ainda na zona do euro, vamos falar da produção industrial, que cresce mais do que o esperado em dezembro. Foi um crescimento de 1,2% em dezembro em relação ao mês anterior e um crescimento de 1,6% na base anual. Economistas consultados pela Reuters esperavam uma alta mensal de 0,3% e uma queda anual de 0,5%. Vamos falar também das vendas no varejo dos Estados Unidos, que batem as expectativas em janeiro com uma alta de 3,8%. Os dados de dezembro foram revisados para baixo, mostrando uma queda de 2,5% em vez de 1,9%. Economistas consultados pela Reuters previam uma alta de 2% nas vendas varejistas. As estimativas variavam de 0,7% até 4,4%. Excluindo automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços de alimentação, as vendas varejistas avançaram 4,8% no primeiro mês desse ano. Agora vamos falar de Brasil, onde o Tribunal de Contas da União dá primeiro aval à privatização da Eletrobras. A decisão da quarta-feira libera o governo para dar continuidade às etapas da privatização. O tribunal fará nova análise em março e o governo espera concluir o processo até maio desse ano. Nessa primeira etapa, os ministros analisaram os valores envolvidos na operação, como o bônus de outorga que a Eletrobras privatizada deverá pagar à União pela renovação dos contratos das 22 usinas hidrelétricas da empresa. No total, a Eletrobras privatizada deverá pagar 67 bilhões, divididos da seguinte forma: 25,3 para a União, 32 para a conta de desenvolvimento energético e 9,7 em obrigações de investimentos para a recuperação de bacias hidrográficas. A medida provisória que autorizou a privatização da Eletrobras foi aprovada pelo Congresso em junho do ano passado. O governo pretende transformar a Eletrobras numa corporação, que é uma empresa privada sem controlador definido. O modelo semelhante foi adotado na privatização da Embraer. Para isso, será feita uma capitalização, ou seja, uma oferta primária de ações da Eletrobras na Bolsa de Valores, de modo que a União dilua sua participação de cerca de 70% do capital votante e passe a ter em torno de 45%. Vamos agora a algumas notícias corporativas, começando pela Embraer, que assina acordo para fornecimento de 3 novos jatos E-175 para a American Airlines. Os jatos serão operados pela subsidiária da American, a Envoy Air, e o valor de acordo é de 160,2 milhões de dólares. A Oi também informou sua geração de caixa operacional líquida do mês de dezembro, que foi negativo em 56 milhões. Em novembro, o resultado havia sido negativo em 165 milhões. A Cogna aprovou a criação de um programa de recompra de até 102.880.658 ações de emissão da companhia, a serem mantidas em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento. A Intelbras adquiriu 100% do capital social da Renovige Energia Solar por 334,3 milhões de reais. A Renovige faturou 799 milhões em 2021, com um EBITDA de 49 milhões. A empresa é uma fabricante de geradores fotovoltaicos fundada em 2012. Agora vamos falar de resultados, começando pelo Carrefour, cujo lucro cai no quarto trimestre. Ele teve um lucro líquido ajustado de 766 milhões de reais no quarto trimestre, uma queda de 13,5%, quando comparado com a mesma etapa de 2020. O seu resultado operacional, medido pelo EBITDA ajustado, foi de 1,7 bilhões de reais, um avanço de 1,4% ano a ano. Porém, a sua margem EBITDA caiu de 8,7% para 8,5%. A companhia teve um intervalo de vendas brutas de 22,78 bilhões de reais, uma subida de 3,7% no ano, com uma alta de 6,6% na unidade Atacadão, apoiada na abertura de novas
nas lojas, o que sobrepôs a queda de 5% usando as mesmas bases de comparação. Agora vamos falar dos resultados da PetroRio. Ela teve uma receita líquida de 4,4 bilhões, um aumento de 128% em relação a 2020. A gente está falando dos destaques anuais. Seu lucro líquido acumulou 1,3 bilhão, um aumento de 152% em relação a 2020. Seu EBITDA ajustado veio em 2,9 bilhão. Em 2020 havia sido de 877 milhões. Ela segue com uma posição de caixa muito forte. A sua dívida líquida por EBITDA segue negativa, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. O seu custo de extração do petróleo, seu lifting cost, segue caindo num patamar mais baixo desde 2017. Comparando anos de 2021 com 2020, sua receita cresceu 131%, resultado operacional 198%, EBITDA 78%, porém perdeu 19 pontos percentuais na sua margem EBITDA, que ela já era muito alta, de 82%, caiu para 63%, o que ainda é muito alto, e o seu lucro do período cresceu 152%, alcançando 1,3 bilhões de reais. Ela fechou o ano de 2021 com um ativo circulante praticamente 6 vezes maior do que o seu passivo circulante, uma posição muito confortável. Ela também praticamente dobrou o seu patrimônio líquido entre 2020 e 2021. A sua geração de caixa operacional foi de 2,1 bilhões, um aumento em relação a 1,6 registrados em 2020. Porém, seu fluxo de caixa de investimento foi de 4,7 bilhões, ou seja, ela teve um fluxo de caixa livre negativo em 2,6 bilhões mais ou menos. Agora vamos falar do BTG, cujo lucro sobe 41,6% no quarto trimestre, alcançando 1,7 bilhão de reais. No acumulado do ano, o banco lucrou 6,49 bilhões, um crescimento de 60,3% na comparação anual. Suas receitas saíram de 9,3 bilhões para 13,9, e segundo o banco, suas áreas de Investment Banking e Corporate tiveram seu melhor ano, atingindo respectivamente 2,3 bilhões e 2,59 bilhões. Sigo com os resultados da VEG, que registra uma receita operacional líquida de 6,5 bilhões no quarto trimestre de 2021, 33,7% superior ao quarto trimestre de 2020. Seu EBITDA veio em 1,1 bilhões, 14,7% superior ao quarto trimestre de 2020, porém 1,7% inferior ao terceiro trimestre de 2021. O seu ROIC atingiu 30,5%. Em termos de receita operacional líquida, a sua receita do mercado externo subiu 11,7% em reais e caiu 1,4% no mercado brasileiro. Ela também anunciou dividendos para o dia 15 de fevereiro no valor de 20 centavos por ação, o maior dividendo que eu já vi vindo da VEG. O seu lucro líquido do quarto trimestre veio em 874 milhões de reais. No terceiro trimestre havia sido de 812,9. Olhando para o ano como um todo, seu lucro líquido veio em 3,5 bilhões e em 2020 havia sido de 2,3, um crescimento de 53%. Seu ativo circulante está em 15,9 bilhões, enquanto o seu passivo é praticamente a metade disso, em 7,9 bilhões. Seu patrimônio líquido cresceu cerca de 60% em relação a 2020. Sua geração de caixa operacional veio em 939 milhões. Em 2020 havia sido de 3,9 bilhões, então uma grande diminuição em geração de caixa operacional, além de ter investido 683 milhões ao longo do ano de 2021. Ainda assim, ela segue com um fluxo de caixa livre positivo, apesar de que inferior ao ano de 2020. E para finalizar, vamos falar dos resultados da Caixa Seguridade, que lucra 545,7 milhões de reais no quarto trimestre, uma alta de 20,4%. Essa alta é quando comparado com o mesmo período de 2020. No ano, o lucro ficou em 1,89 bilhão, uma alta de 7,2%. As receitas operacionais somaram 727,3 milhões no quarto trimestre, que foi o melhor da história, com um crescimento de 30,3%. Seus índices de sinistralidade do quarto trimestre registraram percentuais próximos aos níveis pré-pandemia. Seu ROI recorrente de 2021 foi de 38,8%, acima do observado no mesmo período de 2020, que tinha sido de 34,8%. O segmento de seguros, previdência, capitalização e consórcio totalizaram 45,2 bilhões em 2021, o que representou uma alta de 19,3% em relação a 2020. E hoje vamos direto para o fechamento do Ibovespa, que sobe 0,31%. Mais um dia de alta, chegamos a ficar acima da média móvel de 200 dias por um tempo, fechamos abaixo dela, ainda assim um dia positivo. O nosso IFIX, porém, caiu 0,13%, perdendo a sua média móvel de 50 dias e se aproximando da de 200 dias. O S&P 500 permaneceu estável com uma alta de 0,09%. Já o dólar despencou em relação ao real, uma queda de 0,49%, fechando aos R$ 5,13. Para quem não tem muito dólar na carteira, a gente está tendo uma janela de oportunidade para dolarizar. Não precisa comprar tudo em dólar agora, mas começar a fazer seus aportes em dólares ou em ativos dolarizados é uma boa opção. E o ouro em dólar subiu 1,08%, se colocando mais ou menos no nível de 2 dias atrás. Já o Bitcoin está caindo 1,24%, porém mantendo os 44
$4 mil. Mas bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!